Se você decidisse tirar umas férias no campo, na casa de novos amigos, porém aos poucos, você descobrisse que eles não eram como você imaginava, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a família do Ben tentando sobreviver a esses malucos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os psicopatas, e não fale o mal. Esse casal está prestes a ter as piores férias da vida deles. A família Dalton está passeando no que parece ser uma pequena pousada, convite da empresa. E enquanto Luiz e Ben tentavam curtir a piscina, a Agnes ficava pedindo para nadar. Só que nesse momento, um cara chega pedindo por uma das espreguiçadeiras. E depois disso, Ben começa a reparar na família do cara que também estava tirando férias nessa pousada. E percebendo como o Perry tratava sua esposa, Kiara, e como Ant, o filho deles, era comportado, Ben começa a sentir inveja da outra família, mas se recusa a admitir isso para sua esposa. No dia seguinte, a família vai para a igreja local, até que sua filha percebe que perdeu seu coelho de pelúcia, que era um objeto que lhe ajudava a lidar com a sua ansiedade. Por isso, mesmo ficando irritado com a situação, Ben deixa sua esposa cuidando da garota e sai pela cidade para procurar pelo coelho. Mas quando não encontra o bicho, ele volta até sua família e percebe que Perry tinha ido entregar o coelho, pois tinha encontrado ele na igreja. Com isso, as famílias se conhecem, e Agnes fica impressionada com a Vespa que o homem estava dirigindo. Então ele se oferece para dar uma volta com ela, e surpreendentemente, os pais permitem. E depois de ganhar o coração da Agnes, Perry aproveita a brecha para convidar o casal para almoçarem juntos. E enquanto Ant e Agnes vão brincar, os adultos ficam conversando. E aí, Perry revela que ficou feliz do seu filho ter feito amizade com a menina, porque ele tem uma condição que fazia sua língua ser muito curta, o que dificultava que Ant se comunicasse com outras crianças, revelando que ele tentava ajudar o Ant, pois era um médico. E depois dos seus novos amigos contarem sobre sua vida, Ben se sente à vontade para contar que se mudaram para Londres recentemente para buscar uma qualidade de vida melhor. E podemos ver que a sua esposa não gostava nem um pouco dessa mudança, pois tinha perdido seus contatos de trabalho, e estava passando muitas dificuldades por isso. Mas Louise fingia estar bem para agradar o marido. E aí, Perry pergunta se ambos já foram para o oeste da Inglaterra, e eles contam que não tinham condições para fazer isso ainda. Então eles convidam os dois dizendo que se o casal quisesse, poderiam ficar com eles em uma fazenda que eles tinham por lá. Com isso eles viram grandes amigos, e passam o restante das férias inteiras juntos. Só que infelizmente o tempo de férias na Itália acaba, e a família volta para sua casa em Londres. Ao anoitecer, Ben vai colocar a Agnes na cama, e avisa a garota que ela teria que largar o coelho até o fim do ano, pois ela já estava com 12 anos, e não podia ficar dependendo de uma pelúcia até a fase adulta. Em seguida ele vai até a sala contando a sua esposa que estava preocupado com o desenvolvimento mental da filha, e de quebra aproveita para revelar que não foi aceito na última entrevista que fez. E tentando animar o marido, Louise mostra que Perry tinha enviado uma carta para eles, convidando os dois para passarem um tempo com eles na fazenda afastada da cidade que eles tinham. E Ben acha essa uma ótima ideia, para tentarem ajudar a Agnes a se desenvolver com a companhia de Ant. Porém, sua esposa fala que seria loucura viajar para a casa de alguém que mal conheciam, mas vendo que o marido precisava mudar de ares um pouco, ela decide aceitar. Bom, esses pais definitivamente não se importam muito com a segurança da filha, já que apesar de terem conhecido essa família agora, existem diversos golpistas que fazem uso das crianças para se aproximarem dos seus alvos. E mesmo desconhecendo Perry, eles deixam a filha subir na moto com um completo estranho e dar uma volta no bairro. Não me surpreenderia em nada se eles subissem e nunca mais fossem vistos. Além disso, o Perry parece ser uma personalidade artificialmente magnética, como se ele forçasse a intimidade e fizesse de tudo para que as pessoas com quem ele está conversando gostassem dele. O que não só é um comportamento muito semelhante ao de um golpista, como também é muito parecido com o de um psicopata. E com ele mandando esse convite repentino para os dois recém-conhecidos, se aproveitando da vontade do casal de conhecer o interior do país, me parece muito que ele quer conseguir 3 rins novinhos para sua coleção, mas a única que parece estar usando a cabeça aqui é a Louise. Digamos que uma coisa é você almoçar junto com os amigos que você fez durante uma viagem. Agora, é totalmente diferente você ir passar um final de semana na casa desses novos amigos, sem nem conhecê-los direito, pois de fato, isso tudo é muito estranho, desde a forma como aquela família se aproximou deles, como a insistência em convidá-los para a casa deles, já que essa é a segunda vez que eles fazem isso. E vocês podem até achar que é apenas hospitalidade, mas lembre-se que nunca devemos confiar em estranhos, mesmo que eles pareçam boas pessoas, porque é assim que você acaba virando estatística, ou indo parar em algum albergue para ser torturado. Sem contar que se o cara não está conseguindo um novo emprego, essa não é a hora para ficar fazendo uma viagem, e sim para organizar as finanças e continuar na busca, sem fazer novos gastos desnecessários. Logo, a família pega a estrada para se reunir com seus amigos, e depois de um longo caminho, eles chegam na tal fazenda ao anoitecer, e eles são muito bem recebidos pela família. E enquanto Ben e Perry vão beber um pouco, Kiara decide mostrar a casa para Louise, mostrando que Agnes vai dormir no chão ao lado do seu filho Ant, o que faz a mãe e a garota ficarem nitidamente incomodadas. Mas pela hospitalidade deles, ambas ficam quietas sobre o assunto. Mais tarde, Perry revela que finalizou a gança mais amada da sua fazenda para servir aos seus convidados, porque essa é definitivamente uma coisa que você fala para seus novos amigos sem parecer um esquisitão, né? Em seguida, o Perry oferece a carne para Louise, e ela finge gostar, mas logo em seguida cospe, pois era vegetariana e não queria comer aquilo. Inclusive, ela tinha contado isso pro Perry no dia em que
se conheceram, tornando esse ato de oferecer a carne a ela muito estranho. Porém, ao fim do jantar, e ignorando todas as red flags até agora, Ben sai para jogar o lixo fora e percebe que estava sendo seguido pelo Ent, que parece de todas as formas tentar se comunicar com ele, mas não consegue, já que o seu pai aparece pedindo que o garoto voltasse para dentro de casa. Mais tarde, depois de colocar as crianças para dormir, os adultos se sentam para bater um papo e usar uma samambaia para relaxar. E o Perry aproveita a deixa para contar que ele e a sua esposa decidiram morar ali pois não aguentavam a loucura da cidade, com tantas pessoas preocupadas em falar muito nas redes sociais, sem nunca dizer uma única verdade. Só que do nada, Ent começa a gritar no andar de cima como se estivesse com dor, e Louise levanta assustada para checar as crianças, mas Perry não deixa fazer isso, dizendo que logo o garoto iria parar, e de fato, em alguns segundos, Ent fica em completo silêncio, assustando muito o casal. Em seguida, eles vão dormir, e Louise aproveita a deixa para dizer ao seu marido que estava insatisfeita com a viagem, e com todo aquele estilo de vida mais simples. Porém, mesmo com as reclamações, o seu marido agradece por ela estar fazendo todo aquele esforço, a ponto de até ter comido carne para não causar problemas. Mas antes que eles pudessem ter um momento de casal, Agnes aparece pedindo para dormir junto deles, pois estava com medo de Ent. E contra a vontade de seu marido, Louise aceita, deixando o cara realmente muito irritado, pois ele não queria mais que a mulher tratasse sua filha como uma criança. Mas sem escolhas, eles vão dormir esperando que o fim de semana seja perfeito, sem nem imaginar os terrores que ainda estão por vir. Bom, se o Ben está tentando criar um outro trauma para Agnes, ele está saindo muito bem, porque a coitada tá dormindo praticamente num calabouço, e a burrice desse cara vai ser algo recorrente por aqui, já que o Ent claramente foi tentar avisar algo pro cara, e para ele fazer isso, teria que ser algo muito sério, pois o Perry disse que ele não socializava com ninguém, e digamos que esse comportamento não me parece de uma criança antissocial, já que ele esperou o cara ficar sozinho para tentar avisar algo, mas o tapado do Ben nem chegou a pensar nisso. E por falar no garoto, o Ent no momento é uma grande incógnita para nós, porque quando ele abriu a boca, podemos ver rapidamente a sua língua, e não parece que ele nasceu com aquela condição, parece mais que a língua do garoto foi arrancada da boca. Além disso, galera, existem tratamentos para que a pessoa consiga falar com o apoio de fonoaudiólogos, e o fato do Perry ser médico, mas nunca ter tentado esses tratamentos no Ent, parece muito mais que o homem não quer que a criança diga alguma coisa, fora que o Ent parece estar triste e cabisbaixo, como se tivesse medo de se expressar. Mas vamos supor que não existe tratamento, ou que ele fosse muito caro para a família. Ainda daria para o Perry ensinar linguagem de sinais para o seu filho conseguir se comunicar, ou a criança poderia pegar papel e caneta para escrever uma mensagem, e dizer aos outros o que tinha vontade. É como se o Perry e a Kiara não quisessem mesmo que o garoto conversasse com seus convidados, e negligenciaram ele de todas as formas, deixando até mesmo a criança gritar de pânico ou de dor durante a noite até dormir, sem nunca ir até lá para ajudá-lo. Isso somado ao papo de se afastar da sociedade moderna e da tecnologia, parece muito uma conversa de seita, mas ainda é cedo para tirarmos essa conclusão. Às vezes eles só são esquisitos mesmo, e por falar em esquisitices, o Perry está se passando um pouco aqui, já que o cara tá bem saidinho com a Louise, chamando ela de amor e dando comida na boca da mulher. Eu sei que existe hospitalidade, mas isso aqui já é um pouco demais, né? O grande problema aqui é que se a gente colocar o Ben em um galho de árvore lado a lado, o galho de árvore tem mais chance de reagir a alguma coisa, porque tem chance de um vento bater nele e fazer o galho se mexer, mas talvez é isso que você ganha ao ir passar um final de semana na casa de um total desconhecido. Um cara se engraçando com a sua esposa, fazendo ela comer carne sendo vegetariana, e sua filha dormindo no chão de um quarto que mais parece um cativeiro. Sem contar o quarto que eles estão dormindo. Se tem uma mancha dessa no lençol, a primeira coisa que você faz é juntar suas tranqueiras e vazar dali na calada da noite. Afinal, qual é a chance de você acordar com um objeto afiado atravessando aquela mancha? No dia seguinte, Perry decide levar seus convidados para uma caminhada na floresta para se conectarem com a natureza. E durante a trilha, eles decidem parar um pouco para descansar. E Perry faz uma fogueira para espantar os insetos e manter todos aquecidos. Até que o homem avista uma raposa e começa a falar sobre como adoraria estar com o seu rifle para caçar aquele animal, o que não agrada muito a Louise, que parece ser uma defensora nata dos animais. E aí, Agnes chama sua mãe para mostrar um balanço que encontraram na floresta e pede para ela ajudar a tirar o Ant de sua frente para que a menina pudesse balançar, já que o garoto parecia estar muito desconfortável com algo. Porém, quando ele não escuta a mulher, seu pai vem tentar convencê-lo. Só que quando o diálogo não funciona, ele arranca a criança da frente do balanço à força e ainda manda a Art balançar a sua colega. O estresse de ver isso faz com que o pescoço de Louise comece a doer ainda mais do que quando ela chegou. E ao analisar da forma mais talarica possível, o médico fala que ela estava com uma inflamação nos músculos e decide levar seus amigos para um lago que tinha ali do lado, acreditando que nadar na água fria iria ajudar Louise com as dores. Com isso, Ant pula na água com seu pai e vemos que o garotinho não sabia nadar, mas Kiara fala que estava tudo bem, pois Perry iria ajudá-lo. Então Kiara tira a roupa e Louise nota algumas manchas no corpo dela, mas a mulher diz que aquilo era resultado de uma queda na escada enquanto colhia maçãs. E aqui podemos perceber que a loira não só é super protetora com a sua filha, tendo receio de deixar ela entrar na água, como também tem uma ansiedade muito forte, pois ela se recusa a pular junto com eles. Desconfortável com tudo que vem acontecendo, ela tenta convencer seu marido a ir embora, usando seu pescoço como desculpa. Porém, nesse momento, Kiara entra no quarto convidando os dois para jantarem com eles em um restaurante de iguarias de um amigo de Perry, e com receio de recusar, o casal acaba aceitando. Então
Então eles começam a se arrumar para levar Agnes, até que um cara diferente entra na casa, e Perry diz que ele será o babá das crianças, pois aquela era uma noite para os adultos. E mesmo desconfortável em deixar a sua filha na mão de um estranho, Kiara e Perry garantem que o cara era confiável, e eles acabam cedendo. Mas logo, a Louise se arrepende de ter aceitado o convite, já que o Perry parece um doido dirigindo, o que faz ela passar mal na viagem. Porém, chegando no restaurante, eles conhecem Mike, o chefe de cozinha que oferece alguns frutos do mar para os casais. A Louise aceita mesmo sendo vegetariana, alegando acreditar na pesca sustentável. Só que isso faz ela e Perry começarem a debater sobre ela comer carne ou não, mas Ben tenta apaziguar a situação, antes que o clima fique estranho. Só que não adianta muito, pois depois de mandar pra dentro os primeiros drinks, o negócio vira a terapia / encontro de casais mais doida que eu já vi, porque a Kiara começa a falar sobre nunca ter conhecido seus pais, e o Perry aproveita a deixa para recitar o que parecia ser um poema sobre pais ruins, dizendo que os pais sempre colocam os próprios defeitos nos filhos, e mais um pouco, e que as pessoas deveriam se afastar de outras pessoas, porque no fim, humanos apenas brigam entre si, e por todo o mal que há no mundo, ninguém deveria ter filhos. Só que isso é só o começo, meus amigos, porque quando mais cachaça entra, mais loucura sai. E aí o Perry e a Kiara começam a falar da sua intimidade como casal, se é que vocês me entendem, e fala que a sua esposa salvou a sua vida, pois ele estava prestes a ficar louco, e na minha opinião ele já é. Então o casal comenta que ainda relaxam todos os dias, o que a Louise acha uma loucura, dizendo que se o Ben conseguisse fazer isso uma vez por mês, já era lucro. Mas o negócio não para na humilhação do Ben, já que os dois malucos dão a entender que gostam de trocar de chinelos, se é que vocês me entendem novamente. Além de que a Kiara deixa um guardanapo cair embaixo da mesa, gerando uma situação no mínimo constrangedora. E depois disso, os dois pamonhas ficam observando enquanto o casal dançava no restaurante. Bom galera, esse é um assunto delicado e uma acusação séria a ser feita, mas já podemos ter quase certeza de que Ant sofre abusos em casa. Isso porque ele demonstra claros sinais de uma criança traumatizada, além é claro dos sinais que o Perry já deu até aqui de ser meio maluco, já que quando seu filho não lhe obedeceu, apesar de ter se demonstrado um pai carinhoso esse tempo todo, o cara não hesitou em arrancar a criança à força quando suas palavras não deram certo. E se vocês não tiverem notado até agora, todas as vezes é Perry que dá as ordens e chama a atenção do filho, e o Ant sempre obedece. O pai está sempre abraçando o garoto, mas já repararam que o Ant nunca abraça ele de volta? É como se a criança o respeitasse e obedecesse por medo, não por amor. Além disso, como eu disse antes, Ant exibe vários sinais de que está sofrendo abusos em casa. O primeiro e mais óbvio de todos é o isolamento social, evitando interagir ou conversar com a Agnes, e sempre abaixando a cabeça na presença de um adulto. Fora que crianças que sofrem com esse tipo de crime tendem a regressar mentalmente, perdendo aos poucos a capacidade de falar, de aprender, de interagir e por aí vai, até virar uma espécie de bebê crescido. Fora que os pais parecem não gostar muito da presença do filho, já que além do discurso sobre não ter filho que o Perry fez, essa ideia de ficar saindo sem a criança, como se aquele garoto quieto e comportado fosse um problema, é de fato bem estranho. Não é incomum que os pais também precisam de um tempo para si mesmo, mas é meio estranho. E por falar em estranho, esses dois panacas são malucos de deixarem a filha deles de 12 anos com um babá desconhecido, por mais que o outro casal dissesse que o cara era confiável. No mundo de hoje, se eu tivesse um filho, eu jamais deixaria um desconhecido ficar sozinho com ele, mesmo com o Perry falando que se algo estranho acontecesse, o cara seria deportado. Isso simplesmente é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Afinal, o cara poderia fazer coisas horríveis com as crianças e até eles descobrirem já seria tarde demais. O trauma estaria criado, ou até coisa pior, e deportar o cara não apagaria o passado e nem traria ninguém de volta à vida. E só fazendo uma pausa aqui pra fazer um comentário sobre o Ben, porque esse cara merece. Esse cara é muito corno manso de deixar o cara ficar colocando a mão na sua esposa dessa forma, principalmente para os americanos, onde o toque físico não é uma coisa tão comum quanto para nós brasileiros, que somos um povo mais afetivo, e até aquilo ali para brasileiro é demais. Mesmo que eles estejam na Inglaterra, isso não é algo muito normal. Sem contar que nesse passeio, o cara revelou que tem armas na fazenda. Sinceramente, já tem sinais o suficiente para esse cara pegar as coisas e finalmente escutar a mulher dele. Já deu a hora de vazar dali. E a Louise é a única vegetariana que esquece que é vegetariana. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela aceitou comer aquela ave sem falar que era vegetariana, e agora vai comer peixe que nem sabe de onde veio. Na hora de pagar, o Perry dá aquela velha desculpa e sai do restaurante deixando a conta para os seus amigos, o que deixa os panacas bem desconfortáveis. Enquanto isso, na casa, o Ant aproveita a deixa do jogo de pique-esconde que estavam fazendo com cuidadora, para poder levar a garota até o quarto, tentando passar uma mensagem para ela. E como não conseguia falar, ele pega um dos relógios do pai, tentando ilustrar o que queria dizer com uma gravação que tinha embaixo do relógio. Mas a garota mostra que tem a quem puxar e não entende nada. Então, tentando uma outra abordagem, Ant acorda sua amiga durante a noite e retira sua camisa, revelando diversas cicatrizes no seu corpo. Mas quando a menina pergunta quem tinha feito isso com ele, os pais de ambos chegam do jantar e as crianças fingem estar dormindo para não chamar atenção. O problema é que na pressa de guardar o relógio, Ant não arrumou o objeto direito e o seu pai percebeu que alguém tinha mexido nas suas coisas, o que provavelmente vai render um problema para o menino. Mais tarde, quando Louise vai se deitar, seu marido começa a discutir com ela, pois não gostou da piadinha sobre eles não relaxarem, já que ela sabe muito bem que a intimidade deles foi destruída depois que ele descobriu que a sua esposa estava trocando mensagens impróprias com o pai de algum aluno da escola da
Agnes. E nos é revelado que depois disso, esses dois começaram a fazer terapia de casal para reatar o relacionamento. E bom, eu acho que a coisa não tá indo bem aqui, hein? E a Louise também conta que aceitou abandonar seu emprego e mudar para Londres apenas para se redimir do erro que cometeu com seu marido. E ainda aceitou ir até aquela fazenda suja no meio do nada para agradá-lo. E vendo que passou do ponto, Ben se desculpa com a esposa e eles se abraçam. Mas podemos ver que Perry estava observando tudo da porta como um belo maníaco. Um tempo se passa e durante a madrugada, Louise acorda se sentindo meio estranha. Então ela vai dar uma olhada em Agnes para ver se estava tudo bem. Porém, quando ela não vê as crianças em suas camas, a moça vai desesperada ao quarto de Perry, encontrando sua filha na cama deles. Assustada com toda aquela situação, a mulher silenciosamente pega sua filha e chama seu marido para ir embora naquele exato momento. Vendo medo nos olhos da esposa, o homem acaba aceitando e a família parte da casa sem nem dizer adeus aos seus anfitriões. Porém, no caminho, Agnes percebe que estava sem o seu coelho e começa a entrar em pânico. Então ela pede para voltarem, pois senão o Perry iria machucar o coelho também. Mas o Ben se recusa a fazer isso, pois sua filha tinha que crescer. Com isso, a menina se revolta, fazendo o cara tirar os olhos da estrada e quase sofrer um acidente. E aí, vendo que não conseguiria fazer uma viagem tranquila de volta para casa sem a pelúcia, o cara comete o erro de voltar até a fazenda. Mas logo ele vai perceber que essa é a pior decisão da sua vida. Ok, eu entendo que o coelho seja um item muito importante para a garota, que parece ter fortes crises de ansiedade, provavelmente por não se sentir segura, já que a sua mãe super protetora vive dizendo que tudo é perigoso e a tratando como uma criança, sem nunca deixar a pequena se desenvolver. E eu entendo que viajar com uma pirralha chorando e chutando o banco pode ser algo muito irritante. Nessa situação, a Louise deveria estar no banco de trás tentando acalmar a garota, e dessa forma, talvez Agnes tivesse a chance de explicar aos seus pais sobre os machucados que viam em Ante. Além disso, galera, não podemos esquecer que esses dois fugiram da casa do Perry enquanto ele dormia, então provavelmente o cara vai ficar muito irritado mesmo, e pode nem querer devolver o coelho, gerando uma grande briga. E esses pais parecem não ligar mesmo para a filha, pois eles deveriam ter levado ela em um terapeuta, quando esses sinais de apego emocional a objetos e crises de ansiedade começaram. E esse maldito coelho é tão importante assim para sua filha a ponto de que ela sempre passa mal quando fica longe dele. E por que ninguém pensou em pegar esse bicho antes de fugirem? É que nem ter um filho com asma e deixar a bombinha jogada em qualquer lugar, não faz sentido nenhum. Mas o pior de tudo é depois de todos os sinais de perigos que esses dois tiveram, e depois de ver a sua filha deitada na cama de dois estranhos, esse casal de imbecis decide que é uma boa ideia voltar para aquele lugar, onde tá na cara que o Perry e a Kiara não batem bem da cabeça. Esses dois, obviamente, estão desesperados por amigos, porque isso não faz sentido, galera. O mínimo que eles deveriam fazer era pegar um hotel para passar a noite, e aproveitar para conversar com a filha dele sobre o Ente, para descobrir sobre os machucados do garoto, já que aparentemente esses dois são péssimos pais, e nunca conversam com a própria filha. E depois de descobrir que o garoto estava machucado, eles tinham que voltar lá com a polícia, alegando que a sua filha estava na cama dos dois, e que o garoto apanhava. E aí ele só precisava mostrar os machucados para provar isso, sem contar que a Kiara também tinha uns machucados, e quem sabe poderia estar sendo manipulada pelo Perry também. E se tem uma coisa que me irrita profundamente, é esses dois idiotas terem passado o endereço deles para um casal de desconhecidos. E eu sei disso porque eles receberam um cartão postal deles. E quem que faz isso hoje em dia, galera? Eles não são dois velhinhos que não usam redes sociais. E se o Perry e a Kiara dissessem que não usam redes sociais ou celulares, tá aí outra red flag. Sim, é algo comum usar redes sociais ou celulares hoje em dia, mesmo que você não goste. E quem não tem um desses, pode parecer um pouco diferente, digamos assim. E redes sociais é um jeito muito mais seguro de trocar informações com alguém, do que passar o seu endereço para eles. Chegando na fazenda, Ben pede para que sua esposa e filha esperem no carro, mas quando o cara demora muito para voltar, Louise o segue, encontrando ele e Perry discutindo na cozinha, pois o homem ficou extremamente ofendido com a família ter ido embora sem se despedir. Nesse momento, Kiara acorda perguntando o que estava acontecendo, e cansada de ser legal com essa gente, Louise decide meter o louco, falando tudo que estava incomodando ela, e principalmente contando que não gostou nada de um casal estranho levar sua filha para dormir na mesma cama que eles. Com isso, Kiara se desculpa caindo em lágrimas, e revelando que não a levou com más intenções, mas sim porque sempre foi muito super protetora com crianças, desde que perdeu a sua filha com mais de 3 meses de vida no seu ventre, e fala que não aguentou ver a menina chorando de medo no escuro, junto com seu filho, então decidiu levá-la para dormir. E aí Ente aparece entregando o coelho para sua amiga, pedindo do seu jeitinho que ela fique um pouco mais. E sem graça com o mal entendido e entendendo um pouco a dor da Kiara, Louise decide que vão passar mais um tempo com aquela família. Mais tarde, enquanto Perry levava seu marido para caçar raposas, Louise conta para Kiara que também tinha tentado ter mais filhos, porém teve 2 abortos espontâneos e acabou desistindo. Por isso o amor entre ela e o marido começou a morrer. E aproveitando que sua mãe estava distraída e conversando, Ente escreve um bilhete para sua
amiga, tentando contar algo pra ela. Mas como estava em outro idioma, a garota não consegue ler. E aí, percebendo que sua mãe estava se aproximando e com medo de ser descoberto, o menino come o papel para não deixar evidências. Vendo que tudo estava muito estranho, Agnes puxa sua mãe para longe, contando o que aconteceu. Mas a mulher acha que isso era fruto de algum problema psicológico que o Ant poderia ter, pois ele era muito diferente de um garotinho dessa idade. Só que quando Agnes iria explicar sobre os ferimentos do menino, Kiara aparece convidando ela para ajudar na cozinha. Em paralelo, na caçada dos homens, Perry tenta convencer o seu amigo a atirar em uma raposa, mas Ben não consegue ferir o bichinho, ficando com muito medo. E aí, Perry acha que esse é um bom momento para contar que escutou a discussão dele com a Louise na noite passada, e diz pro Cornelius que admira o homem, pois lidar com a traição não é nada fácil. Só que com o ego ferido, Ben dá uma disfarçada falando que eles trocaram apenas fotos e mensagens, mas Perry avisa que se ele não botasse tudo isso pra fora, as emoções iriam devorá-lo, pois mesmo que não admitisse, o cara se sentia traído. Então ele leva Ben até um campo aberto, onde os dois começam a gritar para extravasar as suas emoções negativas, o que faz com que eles se sintam muito bem e próximos um do outro. Bom, ter voltado para aquela casa é um plano estúpido, mas entrar sozinho lá é pior ainda. Isso porque se de fato essa família de esquisitões fosse perigosa, para o Perry acabar com a vida do Ben enquanto ele entrava sozinho era moleza, afinal esse cara é uma planta. E depois disso era só ir até o carro e atacar a esposa e a criança dele. Porém todos entrarem na fazenda também é perigoso, e mais estúpido ainda. O Ben podia ter pedido à esposa que ficasse sentada no banco do motorista e saísse dali dirigindo rapidamente, caso algo desse errado, para aí poder chamar a polícia. Quanto a esse show todo que a Kiara e o Perry deram, é nítido que eles estão usando a manipulação emocional para convencer o casal a permanecer na casa. Isso porque em momento algum eles demonstraram toda essa super proteção, já que na hora que o marido dela jogou o Ant no lago sem que ele soubesse nadar, a moça ficou super tranquila, com o guri quase se afogando. E ela ficou muito de boa enquanto o Ant gritava de agonia na primeira noite. E isso fica ainda mais claro quando o Perry deixa pistas, falando coisas como atrair o peixe para o anzol. Isso tudo deixa muito óbvio que eles querem manter a família ali por alguma razão desconhecida, aparentemente para impor o seu método de vida neles, o que novamente parece muito comportamento de seita, ou de caçadores atrás da sua presa, né? Mais tarde, todos se reúnem para almoçar juntos, mas a Kiara começa a corrigir algumas faltas de educação da Agnes, pedindo que ela coma de boca fechada, o que incomoda profundamente a Louise, que pede para Kiara parar de falar o que a sua filha deve fazer. Com isso, Perry defende sua esposa, contando que ela cresceu em um orfanato, e lá não existiam essas regras de apenas os pais mandarem nas crianças. Aí ele ordena que a sua esposa peça desculpas para a Louise, o que todo mundo acha muito estranho. E depois que Kiara se desculpa, ele meio que obriga a Louise a se desculpar também, na frente do marido dela que não faz nada, ou quase nada, porque tentando aliviar o clima, Ben pede para as crianças mostrarem uma coreografia que estavam ensaiando desde aquela manhã. Com isso, os dois começam a dançar, mas Perry fica extremamente irritado, porque o seu filho não estava dançando tão bem quanto a Agnes. Então, depois de tentar melhorar a coreografia do garoto algumas vezes, ele começa a perder o controle, gritando com ele. A Louise e o Ben até tentam pedir que o cara parasse, mas isso faz ele perder ainda mais a cabeça. E antes das coisas realmente ficarem ruins, a Kiara o abraça, pedindo que ele se acalme e vá dormir um pouco para esfriar a cabeça. Nesse momento, Louise chama seu marido para conversar, pedindo para ir embora naquele exato momento. Só que Ben se recusa por já ter bebido muito, o que deixa ela irritada, já que seu marido confronta ela, mas nunca respondia o Perry. Em seguida, eles se sentam na mesa com a Kiara, que pede para eles esperarem seu marido acordar, e aí se despedirem dele adequadamente, pois assim seria melhor para ela e Ant, fazendo o casal perceber que a situação era muito mais tensa do que imaginavam. Em paralelo, Art invade o quarto do seu pai enquanto ele dormia e rouba as chaves dele, pegando a bola e usando ela de desculpa para levar a sua amiga até o galinheiro, onde ele destranca uma das portas, evitando que sejam percebidos por sua mãe, e revelam um alçapão secreto no chão, que dava em uma espécie de despensa onde o Perry e a Kiara guardavam centenas de malas e objetos pessoais, que não pareciam ser deles. Com isso, o menino abre uma gaveta, tirando uma espécie de álbum de fotos, onde ele mostra que tinha uma outra família, e também revela que o relógio que tinha mostrado antes era do seu verdadeiro pai, e que antes deles tiveram várias outras crianças sequestradas por esse casal de maníacos, e também mostra que ele tinha sim uma língua, mas que os dois cortaram ela fora para que ele não conseguisse contar para ninguém o que aconteceu. E aí ele meio que avisa que se continuasse dessa forma, a Agnes seria a próxima. Ok, tem muita coisa estranha nesse depoimento da Kiara sobre ela e Ant sofrerem na mão do Perry. Isso porque ela é uma mulher adulta e diferente do seu filho consegue se comunicar facilmente e pedir ajuda. Ela tem telefone em casa, acesso ao carro deles e principalmente, nesse exato momento, ela está sozinha com seu filho e com uma moça que tem condições de ajudá-los. Tudo que ela tinha que fazer era esperar o marido dormir. No caso, ele estava dormindo, então era só pegar o filho e pedir para ir embora junto com a família do Ben, que eu tenho certeza que não recusariam ajudá-la. E como vimos que o cara tem uma arma em casa, então no pior dos casos, ela podia atirar no cara enquanto ele dormia para não dar chance dele revidar. Ou seja, se essa mulher realmente quisesse, ela já tinha metido o pé dali faz tempo, indicando que talvez ela tenha desenvolvido uma síndrome de Estocolmo, que é quando uma pessoa se apaixona pelo seu sequestrador, ou que ela realmente só esteja ajudando o Perry com toda essa loucura, o que parece ser a opção mais óbvia devido ao medo que o Ant tem dela. Outra coisa que chega a ser bizarra é o fato de que
que a polícia não ligou nenhum desses mais de 20 desaparecimentos a Perry e a sua esposa. Porque vamos lá, pessoal, não é possível que nenhuma dessas vítimas tenha contado a alguém ao seu redor que iria sair com esse casal de doentes, ou que alguém, seja no trabalho ou na escola, não tenha sentido falta dos pais e da criança, levando a polícia a investigar o último local onde eles foram vistos, ou até mesmo descoberto por câmeras da rua ou nos hotéis que todas elas tinham encontrado Perry e a Kiara. Chega a ser impressionante tamanha burrice das autoridades. O que cai entre nós já é algo que estamos acostumados a ver aqui no canal, né? Fora que é intancável o fato de que nenhuma das outras crianças consegue avisar um dos adultos através de bilhetes, ou até mesmo que nenhum deles tenha tentado finalizar os adultos enquanto estavam dormindo. Tem objetos afiados por toda a casa deles. Não seria difícil pegar uma faca de cozinha para dar um basta nesse abuso. É nessas horas que falta uma criança como o Finn de telefone preto. Depois de revelar tudo isso para Agnes, o garoto pede que ela não entre em pânico e tire fotos do álbum com seu celular para mostrar aos seus pais e conseguir ajuda, enquanto ele vai até o quarto do Perry para devolver as chaves. O problema é que o cara já estava acordado, mas o menino consegue inventar uma desculpa de que só veio chamá-lo para tomar café. Com isso, Perry ordena que o garoto lhe abrace para demonstrar amor, e Ant aproveita isso para pedir uma carona nas costas do cara, que acha uma boa ideia mostrar para os convidados que ele e o garoto ainda eram amigos, e a criança aproveita essa chance para colocar a chave sem que o homem perceba. E vendo que Paddy já tinha despertado, Agnes usa uma planta para fingir que menstruou pela primeira vez, e consegue atrair a atenção da sua mãe. Então, a mulher corre até o banheiro com a criança, que finalmente conta para Louise o que estava acontecendo, mostrando as fotos do álbum macabro. Então, depois de entender a situação, ela tenta confortar a sua filha, dizendo que vai até o lado de fora chamar o Ben. Porém, assim que a moça sai do banheiro, vemos que ela estava se controlando para não entrar em pânico. Em paralelo, o idiota do Ben estava jogando futebol com o Perry e o Ant, até que ele acaba arremessando a bola perto do galinheiro. E quando o Perry vai pegar a bola, o cara percebe que alguém tinha mexido no alçapão que ficava escondido, e ele desconfia sobre o que realmente estava acontecendo. E essa desconfiança aumenta quando Louise vem chamar seu marido para ajudar a filha, e Perry repara que a moça estava segurando o pescoço da mesma forma que sempre faz quando está tensa. E é claro que isso deixa o cara em alerta. No banheiro, Louise conta tudo para o seu marido, enquanto procura algo para se defender, encontrando um estilete no armário. E aí ela fala que não poderiam dar qualquer sinal de que sabem, pois senão o Perry poderia atacá-los ou ferir o Ant quando fosse embora. Portanto, o plano seria dizer que Agnes teve a sua primeira menstruação e usar isso como desculpa para ir embora. Em seguida, a família sai do banheiro meio abalada e dizem para Perry e Kiara que sua filha estava meio assustada e desconfortável, o que o cara acha meio estranho, já que a menina estava até mesmo chorando. Com isso, ambos agradecem por tudo e vão para o carro, mas percebem que o pneu estava furado. Nesse momento, Perry se oferece para trocar o pneu, e por medo deles desconfiarem de algo, Ben acaba aceitando. Então ele segue o cara até um galpão para pegar as ferramentas, mas depois que trocam o pneu, Perry pergunta a Agnes se não estava esquecendo nada. E aí a garota nota que alguém tinha jogado seu coelho em cima da calha, mas sabendo que não conseguiria ir embora sem aquele coelho, Ben vai pegá-lo, e Perry traz uma escada, pedindo que ele suba ali em cima. Mas quando Ben obedece, o psicopata fica o tempo todo sacudindo a escada, como se fosse derrubá-lo. E o pior é que quando o homem consegue pegar o coelho, ele percebe que o bichinho estava todo rasgado, mas a esse ponto, a família nem sequer se importava mais. Eles só queriam ir embora. Bom, eu achei que essa garotinha tinha puxado a inteligência do pai dela, mas ela me surpreendeu aqui com o plano da planta, mesmo com ela demorando para entender o que aconteceu com o Ant. E digamos que se esse garoto tivesse feito a mímica da tesoura antes, tudo seria muito mais fácil. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa sobre a Louise e o Ben, pois caso você não tenha percebido, eles são dois idiotas. Isso porque existem muitas coisas que eles poderiam ter feito nessa situação. Eles têm telefones com internet e sinal de telefone. Além disso, os dois possuíam provas o suficiente para incriminar aquele casal de psicopatas. Então por que eles não enviaram isso e contaram a história para algum conhecido ou amigo, dizendo onde eles estavam e o que tinha acontecido para que alguém os ajudasse a conseguir ajuda? Ou esses dois panacas mesmo podiam ligar para a emergência. Se eles não soubessem, era só pesquisar o número de emergência na internet e enviar todas as provas e informações que tinham para as autoridades. Assim, mesmo que o Perry conseguisse finalizar os dois, ainda tinha esperança para que a sua filha saísse viva de toda essa loucura. O Ben também sabia que o Perry tinha uma arma. Ele poderia continuar agindo normalmente, até conseguir pegar o rifle e render o Perry, ou até mesmo pegar algum objeto afiado ou ferramenta no galpão do cara para se defender. E caso percebesse que a situação estava piorando, era só sair correndo dali direto para o carro, pois apesar de ser perigoso, é totalmente possível dirigir apenas com um pneu furado. Afinal, não é possível que essa menina prefira pegar o maldito coelho do que sair viva daquele lugar. E o Perry com certeza deve estar fazendo tudo isso pelo prazer da caça, pois nesse momento ele já está brincando com a família, já que ele deve ter certeza que o Ben é frouxo o suficiente para não reagir a nada do que ele faz, e visivelmente ele está certo sobre isso. Na hora em que finalmente estavam preparados para sair, Perry os impede, dizendo que eles ainda não estavam sendo completamente sinceros. Isso faz Louise perceber que tinha que inventar algo rápido se quisesse tirar sua família dali. Então ela fala que estava indo embora, não só pela Agnes, mas porque ela tinha traído o marido porque estava infeliz com seu casamento. E apesar de terem tentado muito, ela acreditava que não iam conseguir superar essa situação. Isso faz Perry realmente acreditar neles, mas o psicopata diz que Ben ainda estava
estava disposto a tentar, porque amava sua mulher. Com isso, Ben pede que Ant abra o portão para eles, na tentativa de salvar o garotinho e o levá-lo embora. Mas é claro que o Perry não deixa isso acontecer facilmente, então ele abre o portão através do seu controle remoto e se despede dos seus convidados. Nesse momento, Agnes começa a chorar porque não queria abandonar seu amigo, mas Louise fala que precisavam fugir se quisessem ajudá-lo. Porém, quando estava prestes a sair, Perry joga o garoto na água, fazendo o casal ter que escolher entre salvar o Ant ou ir embora. Sem escolhas, Ben sai do carro pedindo que sua esposa assuma o volante, mas Perry fecha o portão para que eles não pudessem fugir. E aí, quando Ben sai da água com a criança, ele percebe que Perry já tinha rendido a sua família com uma arma. Com isso, o psicopata e sua esposa levam a família para o porão, e Perry ordena que Louise mande todo o dinheiro que tem na conta para ele imediatamente, que eram mais de 200 mil libras, e conta que Mike, o cozinheiro da noite passada, já tinha encontrado um comprador para o carro deles. O Ben até fala que o maluco não iria escapar dessa ileso, mas o Perry sabia que o casal tinha se mudado para uma nova cidade recentemente, onde não conheciam ninguém e nem sequer tinham empregos. Portanto, ele mandaria bilhetes para a escola de Agnes, e também para o proprietário do apartamento onde eles viviam, dizendo que a família decidiu se mudar, e ninguém numa cidade como Londres sentiria a falta deles. E ele também diz que isso é culpa do Ben, pois se ele amasse mesmo a sua família, teria ido embora e deixado um garoto completamente estranho morrer pelo bem da sua esposa e filha. Louise até tenta implorar pela ajuda da Kiara, mas Perry diz que foi sua esposa que quis ter um filho, já que ela não podia engravidar, revelando que desde o início, ela era quem sequestrava as crianças. Em seguida, o Perry pede para Agnes esticar o braço, dizendo que iria aplicar um sedativo para que ela não se debatesse enquanto retiravam sua língua, pois o Ant sabia bem como era um processo tenso e fazia uma bagunça. Porém, quando ele vai amarrar as mãos da Louise, a loira saca o estilete que tinha pegado antes, e rasga a cara do maluco, fazendo-lhe derrubar o sedativo, que Agnes pega por precaução, e se aproveita do susto para desarmar a Kiara, que começa a implorar para não ser deixada ali com aquele homem, pois ele a sequestrou quando ela tinha a idade de Agnes, e a maltratava direto. Com isso, Ant pega as chaves do psicopata, e Ben tranca eles no galpão, dizendo que era para deixar a Kiara morrer se necessário, pois aprendeu a lição que não dava para salvar todo mundo. Bom, aqui eu tenho que concordar com o Perry sobre o Ben não amar a sua família, porque esse imbecil já teve pelo menos 1 bilhão de chances de escapar, e conseguiu perder todas elas, sendo que o Perry, obviamente, não ia finalizar o Ant, não antes dele conseguir uma nova criança para substituí-lo, pois como deu pra ver pelas fotos, todas as crianças são trocadas quando eles conseguem uma nova. Além disso, já vimos naquela cena do lago que o Ant consegue se nadar de certa forma, já que ele conseguiu chegar até o Perry nadando, e portanto, provavelmente ele conseguiria chegar na borda sozinho também. Fora que mesmo se o Ant fosse finalizado, eles têm provas o suficiente para abrir um caso contra o Perry e a Kiara, para vingar todas as famílias que foram finalizadas naquela fazenda. Afinal, pessoal, não dá pra salvar todo mundo, e o Ben pelo menos teria protegido a sua própria família. Ele já sabia que o cara tinha uma arma. Voltar para salvar o garoto era praticamente se entregar para o Perry. Quanto a Louise, ela também não é mais inteligente que o marido, pois a moça conseguiria facilmente atravessar aquele portão com o carro e ir embora. E nem esses vilões se salvam da falta de QI, porque a Louise não queria conseguir transferir essa quantidade massiva de dinheiro. Eram 200 mil libras, galera. Bancos geralmente têm um limite de transferência para evitar fraudes, lavagem de dinheiro e roubos. E sem um aviso prévio do dono da conta ao banco, isso não seria liberado. Ou seja, o Perry não teria conseguido o dinheiro inteiro tão facilmente. E o plano de se mudar também não daria certo para nenhuma das vítimas, tanto as atuais como as anteriores. E mesmo se ele conseguisse completar a operação, o banco iria duvidar de transferências tão esquisitas assim do nada. Os proprietários das casas também iriam suspeitar das famílias terem se mudado sem levar seus móveis ou pertences, e iriam denunciar isso para as autoridades. Agora, quando conseguiram fugir, com a arma, a Louise poderia ter finalizado o Perry, porque aquela espingarda era aquelas de 2 únicos disparos. Portanto, seria melhor eliminar a maior ameaça ali, ou pelo menos atirar na perna do cara para atrasar os maníacos, ou usar essa porcaria como um taco e afundar o crânio do cara na porrada. Esse aqui é o famoso caso de chutar quando o cara tá no chão, e não ao contrário. Em seguida, ambos deviam furar os pneus do carro dos psicopatas, para impedir que eles fossem seguidos. Sem perder tempo, Ben entra no carro com a sua família, mas quando ia sair dirigindo, Mike aparece atirando no para-brisa deles, fazendo todos recuar para dentro da casa. Enquanto seus alvos se escondem, Mike abre o galpão liberando seus comparsas, e dizendo que não queria fazer parte de toda essa loucura. Só que o Perry avisa que se as vítimas viram o seu rosto, já era tarde demais para isso. Em paralelo, o casal tenta pedir ajuda pelo telefone, mas Kiara desconecta os cabos da casa, deixando a família incomunicável. Com isso, os adultos bloqueiam a entrada da casa com uma estante, e começam a pensar em um plano para escapar dali. Mas o Ben fala que não iria conseguir lidar com tudo isso, e entra em pânico que nem uma criança, até que a sua esposa fala que a família dele precisava do homem, trazendo o Ben de volta para a realidade. Só que nesse momento, Kiara desliga a energia da casa, deixando todos no completo breu, apenas com lanternas dos celulares para iluminar. E depois de acalmarem as crianças, Ben começa a pensar em uma forma de lutar contra os psicopatas armados, e percebe que estava rodeado de bebidas alcoólicas, que foram feitas pelo Perry. Com isso, ele olha uma foto da casa, e percebe que o teto do celeiro era feito de palha. Com isso, Ben faz um coquetel molotov, e diz que se eles ateassem fogo no celeiro, alguém
porém podia ver o sinal de fumaça à distância. Porém, quando abrem a janela para botar o plano em prática, Mike atira contra o casal, fazendo o imbecil derrubar o molotov dentro da casa. Aí o Ben pede para sua esposa atirar para fazer o cara se esconder e joga a garrafa no telhado de palha. Só que esse jumento faz isso com a força de um idoso com artrite, fazendo com que a garrafa não se quebre e caia no carro do Perry. Sério, nessa hora eu queria jogar esse cara do telhado junto. Percebendo que não conseguia acertar o tiro sem iluminação, Mike liga as luzes da casa novamente. Então depois desse fracasso magnífico, o casal esconde as crianças dentro de um armário e saem procurando coisas para se defender. Louise encontra um desentupidor de ralo composto por ácido e Ben acha um martelo. Enquanto isso, do lado de fora, Mike se encontra com o Perry e pergunta por que do cara não ter matado as suas vítimas quando teve a chance, ao invés de ficar brincando com elas. Mas o homem apenas ignora, ordenando que seu amigo suba no telhado para entrar por alguma das janelas. Enquanto isso, o Perry fica rondando a casa e provocando Ben, dizendo que ele deveria sair e enfrentá-lo que nem homem, ou fugir igual fez com o cara com quem a sua esposa lhe traiu. Nesse momento, o carro de Perry explode, deixando ele ainda mais fora de si, e desistindo de ficar brincando, o psicopata pega um pé de cabra, arrombando a porta dos fundos, enquanto Kiara entra pelo porão. Ok, tem muita coisa errada aqui. Primeiro que eles poderiam ter continuado em linha reta depois que aquele disparo do Mike foi feito, já que ele nem atravessou o para-brisa, e o cara estava com uma escopeta cano cerrado, que seria bem difícil recarregar enquanto dirige. Ou então, a Louise poderia ficar com a arma na entrada da fazenda escondida, e quando o Mike fosse abrir o galpão para liberar seus comparsas, era só meter uma bala nas costas do cara. Além disso, como eu também citei anteriormente, o Perry tem um rifle de caça em casa. Então, além desse martelo e do ácido, seria bom eles encontrarem o local onde o psicopata guarda a arma e as munições, porque uma coisa que não podemos negar é que o Perry está no shape. E bom, o Ben não consegue quebrar uma garrafa, esse inútil. Então, se ele tiver que lutar corpo a corpo com o cara, ele vai ser moído na porrada. E as chances de acabar sendo finalizadas são tremendas, e eu gostaria de ver isso. Depois daquele coquetel molotov, eu tô torcendo para o Ben ser algum sacrifício, e só a Louise e as crianças conseguirem escapar. Talvez até o próprio Andy seria mais útil aqui, mesmo sendo uma criança, e eu tenho certeza que ele tem raiva oprimida o suficiente para golpear esse casal. E querendo ou não, as crianças seriam indispensáveis para ajudar, já que eles estão em minoria dentro da casa. Com os três maníacos andando pela casa, Louise ouve Perry, mas por sorte ela encontra os talheres de churrasco do psicopata. Mas como uma boa idiota, ao invés de pegar alguma das facas, ela pega um maldito garfo, para se vingar da garfada do ganso que ela recebeu antes. E aí a moça se fecha em um quarto barricando a porta com um armário, mas ela acaba se espetando com um garfo que colocou no próprio bolso, chamando a atenção do Perry, que começa a tentar invadir. Porém, quando ele estava perto de entrar, a mulher crava o garfo no braço do maluco, fazendo o homem recuar, o que dá tempo dela fugir por outra porta para se esconder. Com isso, o psicopata entra no quarto e ouve sua esposa pedindo para que ele abrisse a porta do porão para caçar em Louise. E aí, Perry entra em um dos cômodos procurando por eles, enquanto a sua esposa sobe as escadas, até que ele ouve uma respiração vindo do armário, mas quando abre a porta, percebe que era apenas um áudio. Só que já era tarde, pois a Louise sai do seu esconderijo jogando ácido no homem, e correndo com as crianças antes que a Kiara pudesse atirar em um deles. Em paralelo, Ben vai até o andar de cima procurando por Mike, e como bom cagão que ele é, o cara se esconde em um armário esperando pelo momento perfeito para atacar, até que ele vê o cara se aproximando. E aí a sua esposa sobe as escadas com as crianças, e o Mike dispara, mas acerta um espelho. E aí, vendo que a sua família estava em perigo, Ben sai do armário, mostrando sua incompetência, e erra a martelada, sendo facilmente desarmado. Depois ele usa sua cara para parar a mão do maluco. Porém, quando Mike estava prestes a finalizá-lo, sua esposa tira essa satisfação da gente, e crava um martelo na cabeça do Mike, finalizando o cara. E aí ela pede que seu marido pegue as chaves do carro dele, e todos correm para o sótão para tentar fugir pela escada que o Mike entrou. Em paralelo, a Kiara estava tentando ajudar o seu marido a limpar o ácido, mas ele pede que a mulher vá atrás das vítimas e termine o que começaram, pois foi culpa dela todos terem fugido. Com isso, a moça sai pela casa caçando os alvos, até que escuta barulhos vindo do telhado. Então ela vai conferir e vê a família toda tentando escapar, mas ao invés de atirar, a moça hesita, dando tempo para Louise acertar ela com uma telha, jogando a assassina para a morte. Do outro lado da casa, Perry escuta o amor da sua vida caindo, então ele pega sua arma e vai em direção à família. E sabendo que tinha um pouco tempo antes do monstro chegar, Ben se joga lá de cima que nem o saco de merda que ele é, e torce o pé na queda. Mas em troca disso, o cara consegue subir a escada de novo para sua família. E assim que Agnes desce, ele pede para ela ir na frente e pegar a arma da Kiara para o caso do marido dela aparecer. Mas quando todos descem pela escada, Perry aparece rendendo a garota, e ao ver o que fizeram com a sua esposa, ele fala que agora teria que levar a Agnes para colocar ela no lugar da Kiara, pois precisava de alguém para cuidar dele. Porém, a garotinha crava o sedativo na barriga do homem, fazendo ele ficar tonto e cair no chão, dando tempo para Louise desarmá-lo. E aí, Ben aponta a arma para o cara, preparado para finalizá-lo. Mas quando percebe que era exatamente isso que o Perry queria, ele decide não dar esse gostinho para o homem, e simplesmente ir embora, deixando ele solto ali. O problema é que o Andy não perdoa o Perry do mesmo jeito, e pega um tijolo para finalizar o cara. Mas antes que ele faça isso, Perry fala que aquele era o seu garoto, e logo em seguida, Andy aniquila a
cabeça do homem brutalmente, revidando todo o sofrimento que passou, e encerrando o ciclo de dor causado por aquele casal, e indo embora com a sua nova família. Ok, galera, esse jumento aqui achou que por algum motivo era um Pegasus e sabia voar, porque ele simplesmente podia ter descido pelo lado direito do telhado, pessoal. A altura é muito menor, e depois disso, essa anta alada poderia ter pulado no topo da janela e descido para pegar a escada. Ele só se jogou para não ser o inútil completo e pegar a escada, porque sinceramente, a Louise carregou todo mundo nas costas e fez tudo aqui. Esse cara não ia nem prender o Perry no final, para garantir que ele não ia fugir e escapar da polícia, ou até mesmo caçá-los depois. Pelo menos, o ente mostrou que tem mais bolas que esse cara, e fez alguma coisa. E agora essa família tem um homem de verdade como integrante. Fala, galera! Vocês sabem muito bem que eu quero derrotar o YouTube, no bom sentido, é claro. Eu convido vocês para darem uma olhada no meu novo canal, o Sombras Criminais. Lá eu vou falar de vários casos de crimes reais, tão ou até mais assustadores que um filme de terror. Afinal, a realidade consegue ser muito mais bizarra que qualquer filme. Então, se vocês quiserem conferir esse novo projeto, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir e dar aquela força para o canal crescer também. E eu tenho alguns planos bem legais para esse canal que eu garanto que vocês vão curtir. Fala, galera! Vocês acham que teriam conseguido perceber que o Perry e a Kiara não batiam bem e evitado toda essa maluquice? Me contem aí nos comentários. E se você fosse passar um fim de semana na ilha de um milionário, mas descobrisse que tem algo mais acontecendo nesse passeio, o que você faria? Quer descobrir se essas mulheres vão escapar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembrem-se, tomem cuidado em quem vocês confiam, vai que vocês acabam se casando com um idiota que nem o Ben.